176 medidas a favor do capitalismo aprovadas no regime cubano, que vocês bem sabem é um regime comunista desde a sua revolução no século passado. Se a gente for contar ali, a maior mudança drástica no país, assim, a maior mudança real no país desde 1959. E eu quero comentar aqui com vocês que essas mudanças elas estão indo todas em uma direção e o motivo é bem explícito: evitar uma crise ou tentar sair um pouco de uma crise econômica muito forte que eles estão sofrendo lá, inclusive estão precisando há muito tempo fazer racionamento de alimentos, mas isso aí é totalmente já alinhado com o regime. Mas não só isso, faltando energia, faltando vários insumos essenciais para a população. E, como cristão, eu quero colocar aqui algumas coisas bem interessantes. Muita gente vai puxar a sardinha aí falando que sim, o capitalismo agora pode ter a chance de entrar naquele país e salvar um pouco, assim como também salvou um pouco mais a China. Mas eu devo dizer para vocês, aquelas mudanças capitalistas, entre aspas, ou literal, vai depender muito de como você considera esse termo, que é muito amplo, a gente pode até discutir em outro momento, mas aquelas mudanças que estão sendo aprovadas, elas só são boas enquanto seguem um escopo do que o cristianismo definiu como o papel do Estado. E é aí que está o ponto. O comunismo é tão avesso ao cristianismo em sua essência, na forma de formular o Estado, que um avanço capitalista já é uma melhora. Um avanço de liberalidade nas formas de contrato é um avanço real. Para vocês terem ideia, eu quero passar aqui durante esse vídeo pelas principais mudanças. Vocês não vão ficar desinformados em relação a isso e eu vou dar meus pitacos em respeito a isso. Mas ponto essencial dessa análise e que vocês já devem ficar tranquilos quanto à minha opinião: o Estado não deveria se envolver tanto nessas questões econômicas. Ele não deveria tirar a liberdade individual econômica de forma a tirar também o direito à propriedade. Coisa que Cuba fez assim que fez a sua revolução. O direito à propriedade é um direito estabelecido desde a criação e ele é colocado muito especificamente nos 10 mandamentos. Quando Deus fala não roubarás, ele está definindo uma propriedade privada. Obviamente, se a gente for abranger mais coisas, a propriedade privada não é exatamente nossa. A gente é mordomo dos bens que Deus nos dá. Deus é realmente o possuidor de todo o ouro e toda a prata. Mas como mordomos, a gente tem esse direito de não ser roubado, de não ser furtado, de ter aquilo que está sob nossa responsabilidade e continuar sob nossa responsabilidade. O que é a primeira coisa que aconteceu ali, uma das primeiras coisas que aconteceram durante as revoluções comunistas? Expropriação do capital privado ou expropriação dos bens privados. O que o governo fez foi fazer o oposto do que ele deveria fazer. Ele deveria proteger o bem individual, mas ao invés disso, ele roubou o bem individual. Então ali o Estado estava cometendo uma injustiça. E quando a gente reverte isso, o Estado deixa de ter essas propriedades e começa a liberalizar um pouco mais, é esse mal sendo minorado. E aqui, quais são as principais mudanças que a reforma cubana propõe, que foi agora proposta e aprovada em junho? Empresas privadas agora podem ter mais de 100 empregados.
Antes eram limitados, né? Isso já é uma reforma até bem recente. Não poderiam haver empresas privadas até 2021, mas agora podem ter mais 100 empregados. Olha que absurdo, cara. Você está criando uma empresa lá, você vai gerar empregos, você vai gerar uma produção na economia, algo que a gente reformado sempre defendeu e é o espírito do protestante em relação ao capitalismo, né? De a gente tem que produzir, a gente nasceu para trabalhar, mas calma, não produza demais. Sobre sua cabeça só podem ter 100 empregados. Então você limita as operações que você pode fazer. E aí, agora, isso agora pode ser expandido um pouco mais. Não há mais limites para o número de empregados. Outra coisa, os cubanos não poderiam ter múltiplas empresas, poderia ter só uma empresa. Com que direito o Estado poderia tocar nessa questão? Quando a gente olha para. Vamos olhar para a Bíblia como um todo, você não vê em nenhum momento Deus instituindo o Estado para forçadamente intervir na economia dessa forma. E quando a gente vê alguém contrariando a forma com que a Bíblia estabelece princípios para o Estado, você está vendo um Estado se assumindo como Deus. Eu defino o que eu tenho que fazer, eu defino o que são os meus poderes e, portanto, poderes ilimitados. Qual que seria o limite? Se o Estado pode fazer isso aqui, qual que seria o limite dele moral para fazer qualquer outra coisa? Não existe. Ele é o definidor do moral. E isso é o que sempre as revoluções comunistas defenderam, mas em base, uma revolução comunista é só um estado, uma forma de agir do espírito humanista, um espírito que o homem implanta suas próprias leis à parte de Deus. E a gente vai ali para outras transformações. Empresas estatais passam a ser organizadas como sociedades anônimas, beleza. Possibilidade de venda de ativos estatais e pessoas físicas a pessoas físicas e jurídicas, ou seja, nem reverter o processo de estatização poderia ser feito antes, agora pode se acontecer. Quanto ao capital estrangeiro, a autorização para a participação de investidores estrangeiros em setores como agricultura, turismo, telecomunicações e combustíveis, uma abertura do mercado. Realmente, se você tem mais pessoas interessadas em produzir na sua terra, você tem ali mais riqueza, mais emprego, menos escassez. E é meio assim, por que era impedido, né? Por que essas coisas aqui eram impedidas? Justamente queriam manter tudo sob o seu próprio controle. O regime ditatorial, ele quer manter tudo sob seu controle. Entrada de franquias internacionais no mercado cubano, agora pode. E o sistema bancário, a criação de bancos privados e casas de câmbio, ali existia um mercado paralelo de dólar muito forte em Cuba. Oficialmente, você não poderia nem transacionar dólar. Mas quando você vai lá, não que eu fui, eu já vi muitos turistas indo para lá, mas quando você vai lá, o cubano ele quer receber em dólares porque a moeda cubana vale muito pouco. A desvalorização do sistema deles monetário é monstruosa. E assim existe um mercado paralelo de dólar. Cara, a gente destrói uma moeda a partir do momento que a gente centraliza ela tanto na mão do governo que o governo pode fazer o que quiser. Pensa, o governo pode gastar mais ou gastar menos a seu favor. Independente de qualquer regras econômicas, ele sempre gasta e passa o custo para o pobre. Por isso que o mercado paralelo existia, porque pelo menos o dólar ele é um pouco mais estável do que a moeda que eles usavam. E agora, pelo menos, agora vamos ter
uma competição um pouco maior entre moedas oficial. Não é mais proibido você fazer transações em outras moedas. Implementação de mercado digital de câmbio em tempo real, com leilão de moedas estrangeiras. Pessoas físicas podem abrir conta em moeda estrangeira, coisa que veja tanto que era a limitação, né, do povo cubano realmente colocados como escravos daquela nação ditadora, daquela nação opressora. Não tinham nem formas de fugir, né? Era proibido fugir e era um fechamento de cerco muito grande, até porque é uma ilha, né? Então, você vê muita gente chegando ali em Miami, a nado, barco. É uma nação boa para se morar? Não. E esqueceu-se totalmente de Deus na hora de fazer as leis e colocou o homem no centro. E isso são as últimas consequências, o último grau. E aí a tributação e subsídios, fim de subsídio generalizado à cesta básica, mantendo apoio apenas a grupos vulneráveis. E aí, este ainda é um problema, mas foi uma melhora, mas ainda é um problema. Eu comentei em outro vídeo a respeito de como o Bolsa Família ele é prejudicial à economia em geral e por que isso até mesmo contradiz aquilo que o governo deve fazer, como louvar o bem e punir o mal. A questão de fazer o bem em relação à caridade, ela deve ser um fator principalmente opcional, principalmente intencional de instituições privadas, seja o indivíduo, família ou igreja. Eu até advogo aqui, principalmente a igreja, que deveria estar fazendo um trabalho de diaconato mais forte, mas a gente perdeu esse papel pro Estado moderno que dá suas bolsas famílias, né? Deixando totalmente critérios interessantes, importantes de lado e que nem vale muito a pena, porque não é o tema do vídeo, eu aprofundar aqui. Também existe ali uma introdução gradual de imposto sobre valor agregado. Não tem muito o que comentar além de... eu teria que saber como que estava exatamente o imposto antes, mas... Então aqui eu não tenho como muito comentar. Turismo e imóveis, novas modalidades de negócio, incluindo venda de imóveis para estrangeiros. Expansão do turismo com participação privada e internacional. Então, olha só esse ponto aqui. O país era de tal forma tão fechado que eles não aceitavam receber investimento privado internacional. E até mesmo o próprio turismo era totalmente clandestino lá. O pessoal que fazia turismo lá era tudo ilegal. De certa forma, eles estavam fazendo coisas ilegais. A sua empresinha, o seu trabalho era praticamente, muitas vezes, às escondidas. Filmagens, essas coisas, provavelmente tem-se uma dificuldade muito grande quanto a isso. Tinha-se uma dificuldade muito grande quanto a isso, principalmente na época de Raul Castro e Fidel Castro, seu pai. Veja que era uma sociedade totalmente problemática. E agora começa-se a ter uma melhora em rumo ao capitalismo. Mas lembrando, o capitalismo não é bom por si próprio. Ele é bom enquanto está alinhado àquilo que o cristianismo definiu para o Ocidente e que em parte conseguiu influenciar também o Oriente. Nós, como cristãos, temos sim uma opinião sobre economia. E se você não sabe qual é a opinião do cristão sobre economia, provavelmente você está seguindo uma opinião moderna, uma opinião humanista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não esqueça de colar aqui aquele comentário, colocar aquele comentário que me dá mais temas para trabalhar.
Me fale também ali qualquer coisa que você acha interessante que eu coloque nos próximos vídeos. Gosto também que você deixe seu like e compartilhe para aqueles que precisam desse tipo de informação. Até mais!